Agino fala que é o livro mais bonito da Torá. E todos os anos eu falo que é o livro mais difícil de ser estudado na Torá. Então, o Sefer Vaikra é um livro de ensinamento exclusivamente para os sacerdotes. Quem tem que estudar esse livro são os sacerdotes. Porque quando voltar o tempo, que seja em breve nos nossos dias, nós precisamos saber todas essas regras e todos esses sacrifícios para que nós possamos fazer um sacrifício lá em Israel, em Jerusalém, levar o nosso corban. Esse livro, ele significa Vaikra, e ele chamou, o Eterno chamou amorosamente cada um de nós para sairmos do Egito e segui-lo. Atravessamos o mar. O Eterno agora falou: vou dar para vocês um presente, que é o mexicano, vocês já ofertaram. Nós vamos levantar o mexicano, e para o mexicano vai ter que ter ordem, vai ter que ter alguns serviços. E esses serviços são relacionados nesse livro. Então nós vamos ler durante umas 7 parashiot muito sobre corban, sacrifício, que é a especialidade. Não é a especialidade desse livro, mas é o que mais fala nesse livro. Então ele chamou, Deus está chamando você intimamente para que você se conecte com Ele. Quando o Eterno começou o processo do sacrifício, foi com o nosso pai Abraão. Quando Abraão, o Eterno falou com ele que ele seria pai de nações, é uma passagem muito interessante. Quando Abraão, ele separa as oferendas e o Eterno caminha ali no meio, e Abraão fala com Deus: Deus, se o Senhor não cumprir essa aliança, quem não cumprir a parte da aliança, que morra. Foi um desafio que ele fez com Deus, é interessante, que é o único patriarca que nós percebemos que ele teve medo, o momento de solidão que ele teve medo. E lá ele fala que anoiteceu, ficou escuro, e Abraão ficou com muito medo. Mas ele falou: tudo bem, Deus, quem não cumprir a parte, que morra. Passaram vários testes, chega a Queidá, que é o teste do Isaac, que é a foto que está ali. É um novo sacrifício que Deus pede para Abraão. Foi um sacrifício mais difícil, porque agora ele pediu o sacrifício do seu próprio filho. E Abraão é conhecido como o homem mais bondoso, misericordioso da face da terra. Como que um homem bondoso, misericordioso, teria coragem de matar o seu próprio filho entregado para Deus? Foi um grande desafio. Pensávamos, né, que talvez ele não conseguisse passar por esse desafio, mas ele foi até o fim, e o Eterno mandou um corban. E para que nós possamos libertar das nossas distrações, que é das nossas trevas, e alcançar um equilíbrio emocional, harmonia, tudo, nós precisamos preparar o nosso corban. Então eu vou estar falando sobre alguns sacrifícios que nós precisamos fazer para alcançar esse benefício. O sacrifício corban significa aproximação. Quando você faz um sacrifício, você faz uma aproximação para Deus. É interessante que o Eterno permite que cada pessoa, todo indivíduo, tenha a capacidade de fazer uma aproximação. E para mim, a oferenda mais bonita que tem é a oferenda do corban. É uma mãozinha de farinha. Se você não tiver nada para levar, você vai levar uma mãozinha de farinha, vai lá no templo, vai fazer um sacrifício. O Eterno fala: a gente não vai nem jogar nenhum azeite nem nada, vamos receber. Porque você está dando a sua própria alma. Então, quando a gente faz um corban para Deus, a gente tem que ter um preço. E quando você não tem nada, você dá a si mesmo, você deu tudo que você possui. Então, atrair, aproximar, trazer um sacrifício, fazer um corban, aproxima a pessoa para mais perto de Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Olha que interessante. Para você, qual é a finalidade do sacrifício? Existe uma outra finalidade a não ser essa que eu falei?
que fazer um sacrifício para Deus? Quando nós lemos um profeta e o salmo dessa paraxá, o Eterno fala que todo o rebanho é dele, que ele não precisa de rebanho, que as aves, tudo que existe aí, ele conhece é dele. Então, por que ele está pedindo? O profeta, ele fala que Deus quer uma ação do homem, é uma aproximação de fato do homem, uma transformação. Mas por que o Eterno então pede o sacrifício? Para a gente entender esse sacrifício, nós precisamos entender isso aqui. O sacrifício, quando você faz um sacrifício, o mundo passou por uma decadência. Qual foi a decadência que nós passamos? Foi o dilúvio. O dilúvio, tudo se contaminou, exceto as águas. Por isso que não tem o sacrifício dos peixes. Aí o que acontece? Para que quando o homem faz uma aproximação com Deus, o homem eleva todos os reinos. Quando você aproxima de Deus, você faz uma chuva no reino vegetal, no reino animal e no reino mineral. Por isso que o Eterno pede que façamos um sacrifício. Quando você leva um sacrifício de um boi, você eleva toda a boiada. Olha que interessante. Então, o processo que nós passamos por Corban é um processo de consciência. Se não houver uma consciência no homem, o homem não vai fazer uma elevação nesses processos que nós fazemos. Então, a ação que nós estamos realizando no serviço religioso, ela está levando todos esses reinos. E para elevar esse reino, nós precisamos entender esse processo da elevação espiritual. A elevação espiritual, ela não pode ser só sua, porque nós não somos um indivíduo só. Nós somos uma coletividade. Nós somos o primeiro homem, nós somos aquele Adão. Então, a restauração do Corban é uma restauração coletiva. Por isso que cada um de nós aqui temos méritos através das nossas ações. Uma ação coletiva de cada um eleva toda a congregação. O nível da santidade se eleva através de um sacrifício que você faz. Se cada um apresenta um Corban para Deus, quando nós nos reunimos aqui todos, essa casa está sendo transformada, uma grande elevação, porque nós elevamos todo um reino. Por isso que Deus pede esse sacrifício. O sacrifício em outras religiões, eles não passam por esse processo. O sacrifício em outras religiões, ele pode ser feito até através do profeta, do grande profeta Bilam, que ele fez para amaldiçoar o povo de Israel. Ele usou um reino animal para amaldiçoar o homem. As outras oferendas que são feitas, elas não têm uma função de elevação espiritual, ela tem uma função de destruição. Ela passa por um processo de egoísmo. Quando você passa numa encruzilhada e tem um trabalho de feitiçaria, por isso que o Eterno pede para a gente eliminar isso do nosso povo, porque por trás desse sacrifício contém uma maldade. Não uma maldade com o animal, porque você não está levando os animais e ainda está fazendo uma maldade com o homem. Você está causando uma destruição. Então pense nisso. Quando você passar por uma oferenda, não é para você passar lá e falar e amaldiçoar e falar que não é para acontecer nada, porque não compete a você a isso. Se você faz isso, você não acredita no Deus único que te protege. Quem tem Hashem não tem medo de feitiçaria. A Cabala nos ensina isso. Se você tem temor a um trabalho religioso, a uma macumba, por exemplo, porque você acredita que ali há um poder e pode afetar você. Eu vou entrar nesse mérito, que é meio polêmico. Então, mas como passar? Você não tem que... Só hora normal, né? Porque o seu Corban eleva essa pessoa que não chegou nesse ponto ainda. Nós precisamos entender isso, que o seu trabalho religioso
cancela aquela maldição ali, porque você eleva tudo. Quando você alcança esse processo de elevação, tem os 3 reinos ali, você eleva todo o reino. Por que o mundo não é destruído? Não é por causa da tzedakah, não é por causa da Torá e das orações, são as tefilá que nós fazemos. No processo correto, nós elevamos todo mineral vegetal, o animal, e o Eterno não destrói essa terra. Interessantíssimo isso. Aí nós chegamos para um outro processo de um outro corban, que ele é maravilhoso. Se nós olharmos ali, naquela mente que eu coloquei, olha para você ver, ali tem o primeiro lá em cima. Você tem família? Fala, Baruch Hashem. Você tem amigos? Você tem uma querrilá? Você tem consciência? Você consegue compreender as coisas? Você tem saúde? Você tem emprego? Você tem escola? Você tem parnassá? Você tem moradia? Tem shalom bayit na sua casa? Na sua casa tem isso aqui? Corban ou lá? Esse é o corban, é um sacrifício de gratidão. Todo homem tem que fazer um sacrifício de gratidão a Deus. E essa é uma gratidão, ela é voluntária. Você tem que chegar e olhar o que você possui e falar assim, toda Hashem, eu vou levar um corban lá para agradecer a Deus pelo que eu possuo. Quando você faz, esse é o primeiro versículo lá da Parashá, está falando sobre esse sacrifício. É um sacrifício que todos nós devemos fazer. Por tudo que você possui, você tem que levar um sacrifício a Deus. É tão difícil a gente servir a Deus com os nossos bens, que o Eterno fala no Shema, né? Eu vou servir a Deus com toda a minha força, com tudo que eu tenho, com todo o meu vigor, com tudo que eu tenho. Todas as minhas posses. Com todas as minhas posses. Mas se você não tiver a consciência que quem colocou tudo isso para você, você não vai trazer esse corban, você não vai ofertar. Quanto vale a sua saúde? Quanto vale a sua saúde? Tem uma história, um homem muito rico, ele era trilionário, ele colocou um anúncio assim, olha, procuro pessoas para responder uma pergunta que eu vou doar para ele 100 milhões de dólares. E colocou o endereço do escritório. No outro dia tinha mais de 5 mil pessoas na porta do escritório para responder essa pergunta. Ele foi atendendo um por um. E ele chegava para a pessoa e começava, olha, o que você vai fazer com 100 milhões? Ah, vou ajudar, vou comprar casa, vou fazer muitas boas ações. Aí ele falava assim, olha, para você ganhar esse dinheiro, como você gastaria ele em 24 horas? Ele falou, eu não sei como gastar isso em 24 horas. Por quê? Não, porque eu estou com um problema sério de saúde e eu preciso de um coração. Eu vou doar 100 milhões para quem doar um coração para mim em 24 horas. 5 mil pessoas na fila, ninguém aceitou a proposta. Você aceitaria? De jeito nenhum. Você aceitaria comprar uma carral para nós, gente? Olha, tzedakah maravilhosa. O cara estava falando lá que ajudaria um monte de pessoas. Ajudaria nada. Mas aí você falou, não, leva meu coração, deixa aí que eu vou ajudar todo mundo. Mas olha que interessante, quanto vale a sua vida, nós não sabemos, quanto vale a nossa saúde. Vocês estão acompanhando o Humberto lá nos stories dele? Já perdeu quantos quilos, Humberto? 12? Bom, isso aí, continua. O que a gente tem que fazer? Quando vale a nossa saúde? Você não sabe quando vale a sua saúde, a gente só sabe quando vale a nossa saúde quando a gente chega no hospital, quando a gente vai ao médico. O médico fala, o negócio está feio, hein? Passar uns remedinhos aí, marcar a cirurgia. Chega e fala assim, vou te operar amanhã, né? Você fala, que é isso, né? Você fala que amanhã você está mais ou menos enrolado. Você está enrolado, né?
Pois é, mas o que a gente tem que fazer enquanto nós temos vida, a gente tem que cuidar da nossa saúde física, mental, espiritual, principalmente a mental. A nossa mente está muito poluída, nós estamos conseguindo. Mas se você tiver consciência, se você estiver ofertando a Deus um corbão, um lamb, você vai estar sempre alegre. Você vai ter contemplação da vida. Tudo que acontecer, você vai falar Baruch Hashem. Como diz a mãe do Dona Docília. Ela chega, Baruch Hashem, sim. Baruch Hashem. Tudo é Baruch Hashem. Temos que agradecer a Deus. E nós temos um corbã coletivo. Esse é o corbã mais interessante que existia para Israel. Porque ali você pega toda a sociedade, e dentro de toda essa sociedade, o povo levava 2 corbãs, um corbanot, um de manhã e um à tarde. E todos os dias eles levavam e faziam oração coletiva. Nós temos que fazer oração coletiva por toda a cadeia produtiva da sociedade. Mas só que chegou o dia triste que nós jejuamos, que é o dia que foi o cancelamento desse corban, no dia 17 de Tammuz, quando nós fomos cercados, o templo foi destruído, e nós, desde então, nunca mais fizemos esse sacrifício desse corban. E esse corban, que é o Damit, é um dos mais importantes. E como que faz hoje? Eu trouxe o Sidur errado. Trouxe o nome novo. Não é errado o que eu falo. Eu tenho um Sidur que eu só estudo. Eu ia pegar errado. Aqui eu vou demorar. Porque todos os dias pela manhã, quando nós fazemos as nossas preces, nós fazemos esse processo de reza. Se nós não fizermos esse processo de reza, Israel não é protegido. Quem protege Israel é Deus, através das orações dos justos. E é tão interessante que quando nós entramos no processo das rezas e oramos, nós fazemos como os nossos antigos faziam, antes da destruição do templo. O que é mais importante, o jejum do dia 17 de Tammuz ou a oração diária? É a oração diária, que é a oração diária que vai sustentar todo esse processo. E é a coisa mais difícil que nós temos. Eu acho que é na página 26. Meu bem, você trouxe o seu Sidur? Sim, tem. Me empresta ele? Porque, nossa, se fosse você, viu, aleluia? Eu, né? É, porque ontem eu emprestei, eu estava com ele, eu te emprestei ontem. Mas eu te devolvi. Você me devolveu, mas eu pus na sequência errada. O da Soraya também está. Não vou jogar os papéis no chão, não, meu bem. As fotos dos meninos. Olha que interessante, na página 17 vem esse processo de rezas. Estou tirando do lugar. Não, eu não vou fazer isso não deixa. Eu acho que o meu é assim, aqui, ó. Não. Esse aqui. Não, é porque a gente tem um Sidur que a gente só estuda. Ah, tá. E quando a gente estuda, a gente escreve. Entendi. Eu tenho 3 Sidur, Soraya tem também, porque o que a gente estuda é diferente. Esse aqui é só para rezar, então não tem. Mas o que acontece? Quando você faz a oração da manhã, lá está falando que você está, que seja, que, ó, Deus nosso e Deus de nossos pais, lembra-nos com a boa lembrança diante de ti, visita-nos com a tua salvação, piedade. Essa não. Não é. Aqui está falando que para ele lembrar das nossas orações, como era que a gente fazia antes, ordem de sacrifícios, achei. Página 32. Tá? Na página 32 está falando as ordens do sacrifício, você vai ler isso lá na sua casa depois, e está falando que é para Deus receber as nossas preces, que seja da tua vontade, eterno nosso Deus, Deus de nossos pais,
que essa declaração seja tomada, considerada, aceita e estimada diante de Ti, como se tivéssemos oferecido o sacrifício contínuo no seu tempo determinado, no local adequado, segundo prescreveste na sua Torá, que era o sacrifício que nós levávamos pela manhã e o sacrifício que levávamos à tarde. Então, por isso que a gente tem que fazer a oração da manhã, a oração da tarde. A oração da noite ela não é tão importante, porque ela é uma oração individual. A oração coletiva é a oração mais importante que nós temos que fazer. Olha que interessante. Quando a gente, muitas vezes, nós queremos orar, muito quando a gente está em necessidade, mas nós precisamos fazer nossas preces para as pessoas que estão em necessidade. Por isso que a Torá fala, antes de você fazer o Sidur, lá no início das rezas da manhã, o que é mais importante? É pensar na pessoa que está doente, ajudar no velório, ajudar uma pessoa que vai fazer um casamento, os órfãos e viúvas. Então, nós mudamos os processos e nós ficamos egoístas. Nossa oração, a prece é para o meu bem. Não, a prece é para o bem coletivo. Nós precisamos pensar no coletivo. Por isso que hoje é importante estarmos todos aqui e chamar o irmão que não está vindo, porque é momento de peça, é um processo, é um portal. Se você não adentrar nesse portal, dá ruim. Se você não passar por essa passagem, vai dar ruim na nossa trajetória do nosso ano. Porque vocês assistiram o estudo de quarta-feira, se você não passar por esse portal, não adianta você passar no portal de Yom Kippur. Existem os portais que são importantes. O Eterno colocou energias e portais para a gente atravessar. E às vezes nós abrimos os portais errados. E tudo nessa vida são portais. Tudo na vida são portais. Tudo que nós abrimos, falamos, abre portal. Um grande portal da destruição, a bebida. Que é super prazerosa. Eu amo tomar um vinho. Gosto de uma boa aguardente. Mas se eu embriagar, eu abro um portal gigantesco. E vou destruir, vou arrumar confusão. Vou brigar, vou falar mal, vou ficar chato. Então, tudo que a gente usa, abre um portal. É interessante que nós vamos ler nesse livro agora, em Vaikra, da bebida forte, que nós precisamos pegar as nossas ofertas, os nossos grãos, as nossas colheitas, e ir em Jerusalém e celebrar e tomar bebida forte, na presença de Hashem em agradecimento, nos alegrar. A gente precisa entender que tudo abre um portal. Da mesma maneira que você abre um portal com toda a sua posse, com seus empregados, com a sua família, para Deus, em agradecimento, às vezes você pega todo o seu salário, vai no bar, enche a cara, abre um portal, que o Yetzirah abriu para você, vai criar uma destruição. O portal que tem para o bem, o portal tem para o mal. Tem um portal abrindo para a peça, para livramento, mas tem um portal escancarado para a destruição e abismo, que muitos já estão nele. Para assim, Deus me livre. Deus me livre. Entenda que aquilo que tem para o bem, tenha para o mal. E lembre, você precisa fazer um sacrifício coletivo. Não reze só por você, reze por todos. Reze por todos. Enquanto você abençoa o seu irmão, Deus abençoa você. Não foi assim com aquele que queria morrer? A mulher dele falou para matar ele, lá o Jó. Deus falou, abençoe esse pessoal, enquanto eu estou abençoando eles, eu vou restaurar a sua sorte. Então nós precisamos fazer esse corban, oração, manhã e tarde. Noite também é importante. Não tem como você manter a conexão. Como manter essa conexão hoje com Deus? Não existe como você manter essa conexão individual. O Eterno deu para a gente uma tenda, uma casa, um lar.
e essa casa existe uma energia feminina e uma energia masculina. Se essa energia não se juntar, não haverá uma elevação. Não adianta um só querer se elevar. Sempre nós vamos trabalhar no coletivo. À medida que nós trabalhamos um pelo outro, você mantém a conexão com Deus. Porque Deus está conectado conosco para que nós possamos ser bênção para o outro. Amo o próximo como a ti mesmo. O maior desafio que nós temos é o nosso lar. Quando nós construímos uma casa, casamos apaixonados, 1000 maravilhas, e continua 10.000 maravilhas, apesar de todos os tropeços e dificuldades e adequações, o que acontece? Essas dificuldades, elas são para o bem comum, para a elevação do casal, para a elevação da Shalom Bait na casa. Porque se não houver discussões, adequações, o casamento é uma droga. Uma casa que não tem discussão, não tem diálogo, não tem briga saudável, não tem evolução. Nós crescemos e nos adequamos e mudamos. Aprendemos e evoluímos. Se você tem o mesmo casamento, estou casado 30 anos, meu casamento é como no primeiro ano, você não cresceu, não evoluiu. E nem descobriu um parceiro que você tem. Você tem um parceiro de 20, um parceiro de 30, um parceiro de 40 e um parceiro de 50. Então você tem que crescer na vida. Você sai da criança e vai para o adulto. Então tudo na vida são adequações. E a adequação espiritual no lar é muito difícil. A adequação religiosa é difícil. É difícil. Porque cada um tem uma desculpa. E quando você vai tratar das minhas dificuldades, quando o Ente Serrará abre uma porta de trabalho para crescimento, e você fala alguma coisa do parceiro, o parceiro apela, ele não aceita. Aí dá discussão. Aí uma oportunidade de crescimento foi água abaixo, tem que começar tudo de novo. Então o que a gente tem que fazer? Aquela oração linda depois que nós acabamos a lidar. Que eu fique como o pó. Fala, respira, tranquiliza e fala. Que eu fique como pó, inerte. Eu vou ouvir, vou escutar, vou pensar e não vou falar. Porque quem sabe Deus está usando o meu parceiro que me ama para uma instrução e um crescimento pessoal. Então eu tenho que aprender a ouvir. E para eu aprender a ouvir, nós temos que ter unidade espiritual. Sem essa unidade espiritual, a casa não cresce e a luz não flui. E a luz vem da mulher. Aí nós entramos numa outra barreira, que é a barreira do machismo. Nós temos um pouquinho disso. Fomos criados com um pouquinho disso nessa sociedade. Então, mudar esses paradigmas em nós é só através do processo não religioso, de contemplação e agradecimento. Sabe quando você vem aqui dar uma oferta? Vamos começar a fazer isso. Quando você for ofertar, fala assim: Deus, estou dando essa oferta aqui, agradecimento pela minha esposa, pelos meus filhos. Essa oferta eu estou dando pelo meu trabalho. Os filhos vão falar assim: estou dando essa oferta aqui, olha, pela minha escola, meus pais estão me dando uma escola para eu estudar. Quero dar uma oferta agradecendo a Deus. Porque nós não fomos ensinados a agradecer os pais pelo investimento que eles fazem conosco quando somos crianças. Enquanto é criança, os pais anulam a vida deles para cuidar dos filhos. E os filhos crescem, criam uma asinha e querem responder e brigar com os pais. Querem não mais respeitar. Não pode. Tem que vir fazer uma oferta de agradecimento a Deus. Então, para manter a conexão na sua casa, você tem que ter unidade não só com a sua esposa, com os seus filhos. E os filhos, cada um são diferentes. Cada um tem uma tikkun também, tem um processo. E você tem que entender o processo de um, do outro e do outro. E compreender. A maneira que você trata A, você não trata B. Porque são diferentes.
Humberto tem 3 meninas só, mas são 3 meninas diferentes. O outro tem um casal, mas são diferentes. O caso da Cláudia, do Cláudio, é um casal, mas são diferentes. Não porque é homem ou mulher, porque eles desceram e escolheram essa família como uma estrutura para conduzi-los num processo da ticum deles. E cabe quem conduzi-los? São os pais. O processo do pai é muito difícil, porque nós temos um sócio. E esse sócio não é qualquer um, é Deus. E Deus não alivia, que Deus sabe todas as coisas. E Deus sabe onde estão as minhas opções. Porque quando essa alma veio, e quando eu vim, eu aceitei ter esses filhos. Eu aceitei ter essa parceira. Eu aceitei essa dificuldade que eu pus comigo. E eu falei, não, essa parceira vai me ajudar a construir meu rumo. Então, quando você começar a agradecer pela sua casa, pelas dificuldades, que a oração que a Soraya fez, ela é maravilhosa. Portal da Gratidão. A gente tem que voltar nesse livro. Eu tenho falado um pouco dele, né, velho? Precisamos ler esse livro e voltar, porque o Portal da Gratidão, ele muda a nossa mente, muda os nossos insights. Porque se você não entender esse processo, é muito difícil. O livro de Vaikra é um livro muito difícil para você tirar, fazer um estudo, porque parece que é uma coisa simples, mas não é. Você está restaurando o princípio. O Eterno chamou a todos nós para restaurar o princípio. Você não restaura você restaura coletivo. Quando eu mando o áudio lá brigando com vocês não colocam o nome, a Soraya fica brava comigo, porque vocês não entendem o que está acontecendo. Que se tivesse entendimento, tinha fila de espera. É por isso, meu irmão. O pessoal não sabe, eles sabem de boa. Eles não sabem que é um portal, que é uma travessia. Se a pessoa entendesse uma travessia, que ele vai alcançar um outro nível, ele correria, assim, gente, eu quero esse novo nível. Se tivesse uma recompensa financeira, todo mundo estava na fila, todos os homens estavam lá. Até quem não tinha celular tinha comprado para participar. Mas é para Deus, é KBL. Deixa para lá, se der eu vou. Eles correm atrás, né? Eles correm atrás. Eu chego lá, atrapalho, mas está tudo bem. Precisamos mudar a nossa consciência. E essa consciência é através de um processo muito interessante, que é a parte do texto mais lindo dessa paraxá, é Teshuvá. Porque a Teshuvá, ela livra o homem da humilhação. O Eterno fala lá no texto o seguinte, olha, se você errou, você pecou, você fez a sua Teshuvá, você não precisa passar pelo processo de humilhação. Mas lembra, nada fica escondido de Deus. Eu errei, fiz minha Teshuvá, eu estou livre. Eu errei, não fiz a minha Teshuvá. Aí chega o Alair e fala, olha, eu vi o Silas estava numa situação suspeita. Aí chega o Lucas e fala, eu vi o Silas e o Silas estava numa situação suspeita. Senta com eles, conversa. O que o Silas estava fazendo? O Silas estava roubando. O Silas estava traindo. O Silas estava numa situação X. Mas isso é uma transgressão grave. Aí o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar o meu sacrifício. Pegar o meu sacrifício. Trazer meu sacrifício aqui. Colocar a mão nele. O sacerdote vai cortar lá. Fazer o abate. Lá vai o Silas na frente de toda a congregação. Porque é um sacrifício de pecado. Não pode ser no Santo dos Santos. Vou passar perto de todo mundo com a cara grande. Vai lá vai o Silas. Errou de novo. Vai fazer sacrifício. E você exposto. Olha como Deus é bondoso. Deus não quer que ninguém passe por humilhação nem vergonha. Deus quer que você corrija a sua ticum. Ele colocou para entendimento. Os tropeços que nós temos na vida é para corrigir a nossa direção. Então, para corrigir a minha direção, aparece um empecilho. Esse empecilho é um sinal que eu tenho que voltar. E voltar é uma Teshuvá imediata.
Porque se você não fizer essa techuvá imediata, um abismo chama outro abismo, e outro abismo, e outro abismo. E você vai ficar mal falado na sociedade. O Eterno não quer isso. O que o Eterno quer que façamos? Todos nós erramos. Eu errei hoje, peço perdão hoje. Foi mal, Lucas, perdoe. Foi mal, fulano. Deus, eu errei. Passou uma pessoa perto de mim, eu destratei essa pessoa. Não sei se eu vou encontrá-la novamente, me perdoa. Vai fazendo as suas correções diárias. Não deixe acumular para que você não se torne uma pessoa mal falada. Por isso nós temos que fazer techuvá. Estamos no momento de techuvá, de sair dessa situação. E olha que interessante. O corban do pecado, ele tem que ser feito, além desse sacrifício hoje, antigamente, hoje a única maneira que você tem de fazer esse sacrifício, ratá, é através de sedaká. Quando você tem uma transgressão e você precisa do perdão, fazer techuvá, você deixou essa situação, não fez techuvá, e precisa de um perdão, você tem que fazer techuvá. Mas Silas, quais são esses pecados? Lashon hará é o pecado mais comum que todos nós praticamos diariamente. Outro pecado não intencional, roubo, traição, mentira. Todas essas situações nós precisamos consertar. E Deus é tão bom que na oração da tarde, que ela é menorzinha, é só me dar, nós temos Tarnu, que tem essa oração que você pode fazer, falando: Deus, eu pequei, eu errei, eu falei mal, tudo isso. Você faz essa oração, uma oração rápida, 2 páginas, que dá para você fazer isso diariamente. Isso vai ativar a sua consciência. Não adianta você pensar que você esconde do seu cônjuge, que você esconde das pessoas, porque você não esconde de Deus. O que é importante para nós é Deus. Deus vê todas as suas ações. De Deus eu não escondo nada. Então eu não tenho que ter vergonha de fazer techuvá. Errei, vou rápido. Falar: Deus, eu quero fazer minha techuvá agora. E esse é o corban que nós sempre lemos. O Salmo 145, a gente lê ele 3 vezes ao dia. E nós lemos também no Shabbat da santificação do mês, a gente lê sobre esse corban de agradecimento. Todas as vezes que nós temos um livramento, nós temos que levar uma oferta de corban. Quando você tem uma cura, leva uma oferta de corban. Quando você retorna da viagem, leva uma oferta de corban. Eu viajei, fui lá em Petrópolis, voltei. Deus me deu livramento nessa estrada e de volta. Você pegou um avião, foi lá na outra cidade, voltou. Deus te deu livramento. A oração que nós fazemos quando nós saímos de viagem, está na página 121 do Sidur. Eu levo o meu Sidur, todas as viagens que eu faço, depois que eu passo você faz essa oração, depois que você passa do seu município, nós temos que fazer essa oração. Já falei com os meus filhos, eles não saem sem essa viagem. Liga: pai, mãe, me dá a página que eu já estou marcando no Sidur para ler. E eles leem na estrada que diz assim: olha, que oração maravilhosa. Que seja de tua vontade, eterno nosso Deus e Deus de nossos pais, conduzir-nos em paz, dirigir nossos passos em paz, guiar-nos em paz, fazer-nos chegarmos ao nosso destino em vida, com alegria e em paz, e fazer retornar em paz. Livra-nos das mãos de todo tipo de inimigo, embusteiro pelo caminho, de todas as formas de calamidades que venham assolar o mundo. Envia uma bênção sobre todas as obras de nossas mãos, e faz com que achemos graça, misericórdia, piedade aos teus olhos, aos olhos de todos que nos veem. Ouve a voz de nossas súplicas, pois tu és nosso Deus, que ouve as orações e a súplica. Bendito sejas tu, eterno.
que ouve as orações. Toda vez que você for viajar, leve seu seguro. Página 121. Você faz essa oração depois que você sai da sua cidade, do seu município. Antes, quando eles viajavam, era complicado, era barquinho, atravessar mar, né? Mas hoje nós também, essas estradas, toda vez que você viajar, faz essa oração. E encontrou uma pessoa na rua, na viagem, na cidade, dá uma moedinha. Agradeça a Deus, cheguei em paz, dá uma oferta. Paz para você dar cá. Quando você atinge o sucesso nos negócios da empresa, você chegou, fez um bom, fechou o ano da sua empresa, teve um crescimento, você vai dar um corbã de donar. Quando você consegue uma boa parceria comercial, quando você consegue bons fornecedores e bons compradores, você também tem que fazer oferta de corbã. Quando você olha lá os seus lucros, os investimentos, você investiu ações, em empresas, qualquer coisa, deu lucro, você vai agradecer a Deus e vai fazer uma oferta a Deus por essas bênçãos que Deus deu para você. Mas olha que interessante, para que possamos fazer essa oferta, nós temos que reunir pessoas e chamá-las para almoçar com você. Interessante isso, né? Você vai chamar as pessoas que na congregação vai falar, olha, vou fazer o kiddush, sabe o kiddush vai ser meu, porque Deus me ajudou, consegui um novo emprego, uma nova situação, e eu vou bancar o kiddush. Aí, você vai lá e vai fazer a brahá, e nós vamos comer com você e se alegrar. Por que você faz isso? Porque você tem a consciência que você não é merecedor. Porque tem outra pessoa poderia ser melhor que você, que poderia estar naquele lugar, e Deus colocou você naquele lugar. Por isso nós precisamos fazer esse sacrifício. É tão difícil fazer isso. Eu mesmo fiz isso aqui uma vez. Eu vou falar com vocês, eu deveria fazer isso toda semana, porque toda semana eu sou abençoado. Nós precisamos ter essa consciência. E quando a gente fala, traz um lanche para você fazer com seu irmão, meu irmão, 20 reais de pão de bolo não é nada diante daquilo que Deus fez para você. Você deveria ligar, não, Silas, eu vou levar, vou fazer uma oferta de corbã. Eu quero fazer um banquete para a KBL, porque o que Deus tem me dado, eu não sou merecedor, eu vou fazer. Eu tenho muito para agradecer. Mas isso é ativar a nossa consciência. Nós não temos consciência de que tudo que temos não é força do nosso braço, vem de Deus. Tudo que nós possuímos vem de Hashem. É Hashem que nos dá. É a bênção do Eterno sobre nós. Agora, Hashem, você tem que entender e começar a fazer o seu sacrifício, as suas ofertas. Você precisa começar dentro da sua casa, oferte na sua casa. Oferte com seu cônjuge, oferte com seus filhos, oferte com seus pais. Oferta não é só bens materiais, não. É um abraço, é um carinho, é um sorriso, é um tempo, senta, conversa, brinca. Fala com os meninos, nós temos que dar atenção. Os meninos só têm a nós. E Deus nos deu essa família. E Deus é nosso sócio. E Deus dá o sustento da nossa casa. Porque quando nós descemos, nós aceitamos a nossa trajetória. E Deus fala, tem bônus. Tem bônus para você, atravessa que tem bônus. Tem muitos bônus para a gente receber. E é interessante que o processo de corbã, ele é independente do seu estado emocional. Se você está feliz ou não. Se você está empregado ou não. Você acordou, o que você tem que fazer? Rezar. Poder a mim. Agradecer a Deus. Vai lá no banheiro, vai agradecer a Deus, que está tudo funcionando. Eu amo fazer essa oração, eu faço essa oração 10 vezes por dia, porque no finalzinho fala assim, bendito sejas tu, eterno, ainda coloca a mão na minha cabeça, tradição antiga. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, que sara toda a carne e faz maravilhas. Eu saio lá do banheiro e já começo a fazer, Deus, obrigado. Aprendi isso até com a Soraya.
A Soraya sempre saía do banheiro e rezava. Eu falei, para que isso, Soraya? Não, é muito bom tudo estar funcionando. Experimenta ficar uma semana sem ir no banheiro, seu corpo todo dói. Todo dói. Então, Baruch Hashem, que tudo funciona. E nós precisamos ter essa consciência. Aí você agradeceu a Deus que faz toda maravilha. Aí você continua, página 17 a 18, né? Aí você vai falar assim, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, e devolve a nossa alma. 17, 16, Não, vamos dizer. não, essa não é modelo, não, a outra, 17. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que devolveste a minha alma com piedade. Com piedade. Grande é a tua fé em nós. Grande é a tua fé em nós. Deus, obrigado que o Senhor acredita em mim. E depois é a oração que a Laí está querendo decorar. É a oração que a gente faz para a leitura da Torá. Aí no finalzinho dessa oração está falando, bendito sejas tu, eterno. Porque através dos nossos atos de dedicação, oração coletiva novamente, porque ele fala que vai ser bendito os meus descendentes, os descendentes dos nossos descendentes, todos seguidores e amantes da tua Torá. Aí vem a oração do Talit. Em todas as orações eu vou seguir, porque eu não estou com o meu seguro, vou ficar perdido e o tempo não impede. Independente do estado que você amanheceu, do seu estado emocional, você tem que fazer esse processo de limpeza. Porque quando você desconecta de Deus, a sua folhinha fica seca. E nós precisamos da conexão. E não existe essa conexão sem Deus. Para você florescer, para você estar vistoso, bonito, você precisa da conexão com Deus. E essa conexão é só através do seu corpo. Que o Eterno nos abençoe. Pode vir, meu bem. Que o Eterno nos abençoe. Abra a nossa consciência para que nós possamos fazer todo esse processo de corban.